Glória a Deus, graça e paz a todos. Como é que vocês estão? Como é que foi esse dia de sábado? Espero que todos estejam debaixo da bênção do Senhor. Estamos aqui para mais um momento com a palavra de Deus. Neste sábado abençoado, que já está indo aí para o seu final. Você sabe que já está indo aí para os seus finalmente, né? Mas nós não poderíamos deixar esse sábado passar sem termos esse momento aí com a palavra do Senhor. E eu peço para você que vai chegando aí, possa estar compartilhando, fazendo aí a regra aí dos 3 Cs, curta, né? Dê aí o seu joinha, né? As reaçõezinhas aí que tem nas opções desta live, compartilhe, comente aí, tá bom? E eu quero, como título desta mensagem, e o título é uma pergunta: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Vamos orar? Vamos orar e logo após essa oração eu vou estar lendo um texto da palavra de Deus. São alguns versículos aqui do livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante. E se você quiser já procurar aí na sua Bíblia, já faça isso. Então vamos orar neste momento. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu me coloco aqui em oração, exaltando e glorificando ao Teu santo e poderoso nome. Porque somente o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, Senhor. Nesse momento, meu Pai, eu prostro o meu coração diante da Tua presença e eu adoro. Eu adoro ao Senhor, exalto o Teu nome. Santo, 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 santo é o Senhor. Digno de toda honra, de todo louvor, de toda nossa adoração. Digno é o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado deste mundo. Aonde todo joelho se dobrarão e toda língua confessarão que só Tu és o Senhor. Pai, neste momento em que nós nos preparamos para ler a Tua palavra, eu peço a Ti, meu Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza. Eu peço que o Teu Espírito Santo, Ele venha agir, meu Pai, através da Tua palavra. Eu sei que sou falho, sou um vaso que tenho as minhas debilidades, mas o Teu Espírito é que nos capacita, o Teu Espírito é que nos ajuda.
O teu Espírito, meu Deus, é que faz, através da tua palavra, produzir mudanças na vida das pessoas. Não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Por isso, ministra, meu Pai, em cada coração, em cada vida, Senhor, nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastora Maria Bernadette, Deus abençoe a sua vida, minha pastora. Deus abençoe de uma forma toda especial. Muito bem. Onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Eu não estou falando desse coração que bate aí no seu peito, né? Não. Estou falando do seu coração espiritual. Existe isso, pastor? Existe. Existe. Vamos ler o texto da palavra de Deus? Capítulo 10 de Marcos, versículo 17 diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? E aí Jesus citou alguns mandamentos aqui, ó. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Veja que quando aquele homem chegou indagando Jesus acerca do que ele deveria fazer para ser salvo, Jesus perguntou para ele se ele conhecia os mandamentos e citou alguns mandamentos. Mas veja que aqui faltou outros mandamentos a serem citados. Você vê que os mandamentos que Jesus citou são os mandamentos que todos nós condenamos se não forem praticados. Você já prestou atenção nesse texto? Que é o quê? Olha os mandamentos aqui que Jesus citou. Não adulterarás. A maioria das pessoas condena o adultério, né? E isso independente da pessoa ser cristã ou não, ir na igreja ou não ir na igreja, a maioria das pessoas acha isso uma coisa terrível. E é realmente. Outro mandamento que Jesus citou: não matarás. O senso de justiça das pessoas, o nosso senso de justiça já diz para não matar. Algo condenável por crentes, por incrédulos e por ateus. Tem mais? Não furtarás. É algo que é condenado por todos. E isso independente de religião, independente de fé, independente de credo religioso. E ele citou mais: não levanta falso testemunho, não diga falso testemunho, não testemunhe falsamente contra alguém. E nós sabemos que isso é muito feio. E isso também independe de igreja,
Não depende de religião, não depende de credo religioso, não depende de fé. Outro que ele falou, não defraudar ninguém, ou seja, enrolar ninguém, passar a perna em ninguém. E outro também, honrar pai e mãe, que é algo assim que a maioria já aprende de berço. Ele citou esses mandamentos, o que prontamente o jovem, ele respondeu e disse: tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ou seja, quando Jesus citou isso aqui, com certeza o coração daquele jovem se alegrou muito, porque ele já fazia isso. Mas ele estava vindo até Jesus querendo saber o que ele fazia para herdar a vida eterna. E quando Jesus citou essas coisas, eu creio que o coração dele se alegrou muito. Porém, versículo 21, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Por que eu coloquei e falei aqui que Jesus citou alguns mandamentos? Porque Jesus não falou o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele falou, e não falou também, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, no pedido que Jesus faz àquele jovem, ele fala dessas duas questões, de amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro, que é semelhante ao primeiro, amar o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz assim, ó, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, ou seja, amar o próximo, e terás um tesouro no céu. Ou seja, ele tinha que rejeitar algo, negar algo dele mesmo em favor de outros, por amor à vida eterna. Jesus queria saber onde estava o coração daquele jovem. E vamos ver aonde que estava o coração daquele jovem? Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Em outras traduções, muitas riquezas. Então, o coração, ele queria herdar a vida eterna, mas o coração dele estava apegado no que era material. E eu quero falar aqui para você que para ser apegado ao material mais do que ao eterno, não depende de condição social. Eu creio que muitos sabem disso. Porque tem pessoas que ela tem uma caneta na vida e ela é apegada nessa caneta. Isso aqui é o meu tudo. Se for retirado dela, é como se tivesse retirado um pedaço dela. Ou seja, o coração dela está naquilo. Enquanto tem outros que possuem muitas riquezas e propriedade, mas é desprendido daquilo. Então, isso não quer dizer que o rico não tem menos facilidade de... É a questão da pessoa se apegar às coisas. Tem pessoas que é extremamente apegada à família. Se faltar alguém da família dela, ela é capaz dela morrer. Temos que amar? Temos. Porém, não podemos se apegar, tornar aquela coisa
o bem material, o que é material, o que está próximo, fazer daquilo um ídolo, fazer daquilo, colocar o nosso coração naquilo. E esse jovem, ele tinha o seu coração nos seus bens materiais. Ele queria bem, os seus bens materiais, mais do que a própria vida eterna que ele poderia ter. Você vê uma diferença. Quando Zaqueu, que era um homem tido pela sociedade como um defraudador, quando se Jesus falasse assim para Zaqueu, né? Não defraudarás alguém, Zaqueu já ia ficar triste porque ele defraudava as pessoas. Aí Zaqueu quis ver Jesus. Você sabe a história, Jesus chama Zaqueu para ir na casa de Zaqueu. Quando ele chega lá, o que Zaqueu faz? Zaqueu fala. Olha só, ele se despojou de tudo. E se ele tivesse. E aqueles que ele defraudou, ele ia restituir 4 vezes mais. Ele falou: olha, o que eu tenho eu vou distribuir, eu vou doar. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus olha para ele e diz assim: hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é um filho de Abraão. Ou seja, por causa da fé desprendedora que havia em Zaqueu. O jovem rico guardava alguns princípios e alguns mandamentos, porém o coração dele era apegado às coisas. Pelo outro lado, Zaqueu não guardava alguns mandamentos, porém ele tinha um coração desprendido. E os dois eram ricos. O interessante é isso, que os dois eram possuidores de posses. Eles tinham muitas posses. Eram pessoas importantes. Mas um tinha o coração voltado totalmente. Quando Jesus tocou aonde estava o seu coração, aquele homem deu um salto e saiu fora. E Zaqueu não precisou Jesus pedir nada dele. Ele mesmo se dispôs, se desprendeu, porque o que ele queria era a vida eterna. E seguindo o texto da palavra de Deus, aqui tem algumas situações que depois a gente pode fazer algumas colocações em uma oportunidade próxima. No versículo, aí Jesus olhando, vamos ler esse texto todo, né? Versículo 23, então Jesus olhando em redor disse aos seus discípulos: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm muitas riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, porque os discípulos eles ficaram meio confusos, porque Jesus falou assim, como que é difícil aquelas pessoas que possuem riqueza entrar no reino de Deus. E eles ficaram assim meio, os discípulos sem saber. E agora? Quer dizer que os ricos não vão entrar nos céus? Aí ele fala aqui, quão difícil é para aqueles que confiam nas suas riquezas. Ou seja, faz da sua riqueza, faz das suas posses, faz dos seus bens, faz de tudo aquilo que tem se tornado o seu ídolo, o seu braço forte, a sua segurança, a sua torre forte, a sua cidadela fortificada. E no versículo 25, aí ele fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Isso aqui eu não quero entrar em detalhes, porque existe toda aquela história por trás disso aqui, né? Uma hora a gente pode estar falando sobre o que é esse fundo de agulha, né? Versículo 26. E ele se admirava ainda mais, dizendo entre si: quem poderá salvar-se?
Então houve um questionamento: quem que pode se salvar? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aqui eu quero que vocês entendam uma coisa. Tem pessoas que pegam esse texto e para usar como uma palavra, né, no pensamento positivo, uma palavra sugestiva, né, de motivação. Mas preste atenção, vamos entender o que Jesus falou aqui e todo o contexto que está envolvido aqui. Ele diz assim, os discípulos fazem um questionamento: quem poderá, pois, salvar-se? Quem poderá salvar? Será se eu posso me salvar? Jesus, olhando para ele, diz assim: para os homens é impossível. Jesus olhou para o pastor Ruth e diz assim: olha, é impossível você se salvar. Você se salvar. Por que ele falou isso? Porque a salvação não vem por merecimento meu. A salvação não é porque eu sou bom. A salvação não é porque eu consegui essa salvação, porque eu fiz algo e consegui essa salvação. Ele falou assim: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. A salvação é através do sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, Deus conquistou essa salvação e nos entregou esta salvação. Ele deu essa oportunidade para todos aqueles que entenderem esta mensagem e aceitarem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quando eu entendo isso, que Jesus é o meu único e suficiente Salvador e eu aceito em meu coração, eu estou dizendo: eu não posso me salvar. A minha riqueza não pode me salvar. Os meus bens não podem me salvar. O estudo que eu tenho não pode me salvar. A grade curricular que eu cumpri na faculdade não pode me salvar. O diploma que eu tenho na parede não pode me salvar. Só Jesus Cristo é que pode me salvar. Era isso que Jesus estava querendo explicar para eles. Aí continua mais assim, ó. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. Aí diz assim: com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Ele está querendo dizer o seguinte: me entenda, meu irmão, nós precisamos analisar a simplicidade da palavra de Deus. Jesus, ele era profundamente simples quando ele estava ensinando para os seus discípulos. Ele pegou as coisas ocultas dos sábios e entregou para os simples. E aí Pedro questiona: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Deixamos casa, mãe, pai, tal, trabalho, isso e aquilo. Ele falou: olha, ninguém que tenha deixado tudo isso para trás, que não venha receber a sua parte.
E eu quero dizer para você aqui, meu irmão, Jesus não fica devendo nada a ninguém. Às vezes nós não entendemos. Muitas pessoas se questionam. Ah, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Muitas pessoas estão na igreja, vêm para a igreja porque eu quero conquistar. Porque se eu não tiver um carro, eu não estou sendo abençoado. As pessoas vão dizer que eu não estou sendo abençoada. Ah, porque eu não troquei os móveis da minha casa este ano, eu não estou sendo abençoado. Eu não conquistei isso, eu não conquistei aquilo. Jesus não fica devendo nada a ninguém. Mas primeiramente, e o que ele preza mais por tudo isso, é pela sua vida eterna. Jesus sabe de todas as coisas. Ele sabe o tempo certo de você alcançar determinadas situações. E tudo que nós alcançarmos aqui nesta terra será com perseguição. Mas entenda, por que você quer alcançar algo? Você já pensou? Por que você quer alcançar algo? Será se é para a glória de Deus ou simplesmente para o teu bel prazer? Ah, eu quero ter o meu carro. Mas por que eu quero ter esse carro? É só para o meu conforto? Ele falou, não há que não tenha deixado. Tudo isso que o Pedro falou, por amor de mim e do Evangelho. Você já pensou isso? Será se você ainda não recebeu algo? É porque você não está querendo alcançar aquilo por causa do Evangelho? A propagação do Evangelho você está querendo deixar de lado? Você não quer só para o seu conforto? Você não está querendo só para mostrar para o outro que você conseguiu isso ou aquilo? Você pode conseguir. Você não precisa ficar encostando Deus na parede para conseguir isso aquilo. Trabalha, vai à luta, batalha, e você vai comprar. Mas você sabe que tem coisas que acontecem assim, que você menos espera, as portas parece que não abrem, não. Jesus chega e arranca a porta. Eu falo assim que quantas vezes aconteceu isso na minha vida? Eu não falo muito das coisas assim, porque assim, as pessoas às vezes têm aquela questão, ah, mas o pastor está falando porque ele é pastor. Mas quantas vezes a gente pastoreando, abrindo campos missionários por essa vida aí afora, porque desde os 24 anos eu estou nessa lida, abrindo campo missionário onde começar a igreja de onde não tinha nada, e sondar aquela cidade, ir para ali, para aquela comunidade, e começar um trabalho missionário naquele lugar. E aí Deus começa a abrir as portas. Aí você sai dali, você fica um tempo sem estar pastoreando. Às vezes encontra algumas dificuldades, mas daqui a pouco Deus abre as portas para você entrar. Você não abre, pega as portas e arranca as portas assim. Coisas que surgem de onde você nem imaginava surgir, simplesmente para cuidar de você. Não para o seu bel prazer, não para você se dizer que você tem isso ou aquilo, para você andar no salto, não. Simplesmente para que ele seja glorificado e mostrar que ele realmente é o que importa. As coisas não importam. As coisas são coisas. As coisas é para a gente usar e depois acaba. Mas ele é eterno. E aí ele diz assim,
Quem não receba 100 vezes tantos, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições e no século futuro a vida eterna. Eu lembro, eu estava pregando uma vez sobre isso aqui lá em Machadinho do Oeste. Eu fui para Machadinho do Oeste, num campo missionário lá. A estrada ainda era de... não tinha asfalto, né? Era difícil para a gente chegar lá, aquela estrada de Ariquemes ali, né? Indo para Machadinho. Ali quem andou nessa época por ali sabe que os mais antigos é uma estrada muito lisa, onde às vezes a gente chegava, pegava aquela estrada, saía de táxi, de Ariquemes ou de ônibus e não sabia a hora que chegava em Machadinho, porque às vezes tinha caminhão que tinha rodado na estrada, tinha trancado a estrada, né? Porque era uma estrada muito lisa, o barro dali é um barro diferenciado, assim, né? Muitas das vezes a gente foi para lá de táxi, o táxi rodava, graças a Deus os taxistas era já perito ali, já sabia as manhas, tudo daquela estrada, né? E eu tava pregando sobre isso aqui. E na hora me veio isso no coração e eu falei para a igreja que já estava estabelecido, aqueles poucos irmãos que a gente tinha alcançado para Jesus ali naquele lugar. E eu falei sobre mães e irmãos, né? Que eu saí para a obra e deixei meus irmãos. Né? Meu irmão era drogado, mas eu confiava que Jesus ia libertá-lo. Ele não precisou de centro de recuperação e Deus libertou. E tive que deixar minha irmã pequena, né? E tinha outra irmã. Meu pai havia falecido e fui chamado para a obra. E eu cheguei e eu fui para a obra, não necessariamente nessa cidade, mas isso me veio à memória quando eu estava nessa cidade. E eu falei, gente, para vocês verem como isso se cumpre. Eu estou aqui sozinho, eu era solteiro na época. Estou aqui sozinho. Mas aqui nesse lugar, Deus levantou mães para mim. A minha mãe está lá em Porto Velho, mas Deus levantou várias mães aqui. Porque as irmãs ali tinham um cuidado todo especial. Quando pensa que não, aí chegava a hora do almoço, café da manhã, chegava o senhor lá, né? Olha, minha esposa pediu para me deixar isso aqui para o senhor. Então, todo aquele cuidado, você sabe o cuidado que mãe tem com o filho, né? E elas tinham todo esse cuidado comigo. As outras pessoas, irmãos, os caras queriam saber, se tornar assim amigos, né, que cuidava da gente como se fosse da família deles. Não era porque a gente era pastor, não. E eu pregando me veio isso no coração e eu falei para eles. Eu falei, olha, está se cumprindo o que Jesus falou aqui nesse momento. Então isso é real, gente. Mas a pergunta que eu quero fazer, e eu quero que você responda para você mesmo, agora no final dessa live, que eu já estou terminando. Eu pergunto para você, aonde está o teu coração? Porque onde estiver o seu coração, aí vai estar o seu tesouro. Onde está o seu coração? Seu coração está voltado para o reino realmente? Para a vida eterna? Se for afirmativo isso, aí vai estar o teu tesouro. E essa palavra vai se cumprir na sua vida. Vai se cumprir na minha vida. Em nome de Jesus. Que as respostas que estão surgindo neste momento aí na sua casa seja de que o seu coração está voltado totalmente para o reino de Deus, para Jesus Cristo, porque Ele é o seu tesouro. Pai, em nome de Jesus,
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo fluir de maneira poderosa, Senhor, neste momento e alcançar vidas. Senhor, eu sei que nós não alcançamos um público grande ao vivo neste momento. Aqui nós temos 4, 5 pessoas assistindo. Mas vai ficar gravado essa mensagem. Talvez pessoas que poderiam estar assistindo tenham outras coisas para fazer. Talvez mais importante. Mas ela ouvir essa palavra, o Senhor vai falar com elas. E o Senhor vai perguntar novamente: aonde está o seu coração? Que Deus ele abençoe a vida de cada um de vocês de uma forma poderosa. Receba em nome de Jesus cura, libertação e bênção em todo o espaço geográfico da sua vida, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Amanhã, às 18h30, nesse domingo, né? Porque às vezes a pessoa vai ouvir esse, né? Hoje é sábado, né? Amanhã é domingo, 18h30, ali na Igreja Evangélica Sagradas Missões, Rua Mato Grosso, 1411, ali atrás do Fórum Eleitoral, a rua ali da Unimed, né? Subesquina ali com Marechal Rondon, 18h30, tá bom? Contamos com a sua presença lá. Será um prazer te receber, cumprimentar você ali na chegada, ali na Igreja Evangélica Sagradas Missões. Que Deus abençoe a todos e tenham uma boa noite.